A paz do Senhor Jesus para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, meu nome é Marcelo. Hoje nós vamos examinar algumas passagens com o objetivo de esclarecer algumas questões a respeito da fé. Por exemplo, nós sempre falamos que a fé é importante e que a fé é necessária. Agora, o que a gente nunca fala é o porquê que a fé é tão importante e tão necessária. É com o objetivo de esclarecer esses pontos que nós vamos examinar algumas passagens. E vamos iniciar pela passagem que se encontra lá na Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Bom, a primeira coisa que nós vamos informar é o que a fé é. A fé é uma certeza que nós receberemos aquilo que nós esperamos. Logo, nós entendemos que a fé está intimamente ligada ao futuro, mas não somente ao futuro, mas ligada ao passado também, porque ninguém espera algo que ele anteriormente não tenha ouvido falar. Exemplo, nós esperamos que o nosso Senhor Jesus Cristo retornará para nos buscar. Agora, por que nós esperamos isso? Porque anteriormente, lá no passado, ele prometeu que iria preparar lugar e retornaria uma segunda vez para buscar aqueles que creriam nele. Por isso, a fé está fundamentada no passado e no futuro. Mas o escritor da Carta aos Hebreus, ele continua nos informando que a fé não é somente uma certeza, mas que a fé também é a prova daquilo que nós não podemos ver. O que ele quer dizer com isso? De maneira clara e simples. O que ele quer dizer é que se você crê em algo, a sua crença naquele algo é a prova que aquele algo existe. Pode ser que ele não seja exatamente da forma que você crê, mas de uma coisa você pode ter certeza: se você crê em algo, esse algo existe. Então, o que ele quer nos informar aqui? Que a fé está fundamentada em algumas coisas. Primeira coisa, que ela está fundamentada naquilo que você não pode ver. E segunda coisa, que a fé está fundamentada naquilo que você não pode tocar. Agora, por que você não pode ver e não pode tocar? Porque ela está no passado ou no futuro. Agora, nós gostaríamos de informar uma segunda coisa a respeito da fé. Como a fé vem até nós? Bom, para dar essa informação, nós vamos estar examinando a passagem que se encontra lá em Romanos 10, verso 17, que diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa passagem de Romanos é que a fé não tem origem no ser humano. Ela tem origem em algum outro lugar que não é o ser humano. E que a fé ela vem até nós a partir do momento que nós ouvimos uma boa nova, ou seja, uma boa notícia. E na sequência ele diz aonde está registrado essa boa notícia que nós ouvimos: na palavra de Cristo. É lá que está registrada a boa notícia que nos traz a fé. Então, o principal ponto dessa passagem é deixar bem claro que a fé não tem origem em nós, mas em algum outro lugar. Para informar em que lugar a fé tem origem, é que nós vamos examinar a passagem que se encontra lá na Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, que diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Bom, para deixar bem claro, nós vamos ler o significado de duas palavras que foram mencionadas aqui. Primeira delas, autor. O que quer dizer autor? O que origina algo. Segunda palavra é consumar, completar, acabar, concluir. Então, o que essa passagem da Carta aos Hebreus deixa claro? Que a origem da fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a fé tem origem nele, porque ele é o autor da fé. Mas a passagem nos informa mais, que ele não é somente o autor, mas ele é o consumador da fé. Quer dizer que a fé também terá um fim nele. Agora, por que ela terá um fim nele? Porque a fé está ligada àquilo que não está diante de nós, que está no passado ou no futuro. Nosso Senhor Jesus Cristo esteve no passado, no nosso passado, mas ele também está no nosso futuro. Quando ele vier e estiver diante de nós,
nesse momento ele se tornará o consumador da fé. Por quê? Porque a fé não será mais necessária. Porque ele não vai estar mais, nós não estaremos mais esperando ele, mas ele estará diante de nós. A boa notícia é que você vai poder abraçar e beijar, fazer o que você quiser, porque você não vai mais precisar esperar por ele. E outra informação que nós gostaríamos de dar aos irmãos é qual o propósito da fé. Por que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos concede a fé? Para nós sabermos disso, vamos lá examinar a passagem que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O verso diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com que objetivo nosso Senhor Jesus Cristo nos concede a fé? Para que nós sejamos salvos. E essa é a boa notícia que está registrada no Evangelho e que nos traz a fé. É essa a boa notícia, a boa nova de salvação. Deus está dizendo que há uma possibilidade do ser humano ser salvo. Essa é a boa notícia que nos traz a fé. Agora, a outra informação que nós vamos estar dando é de que forma a fé nos salva. Para ter essa resposta, nós vamos estar examinando a passagem que se encontra lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vamos pegar o significado de duas palavras que foi mencionada aqui: graça e dom. Primeiramente, o significado de graça. De acordo com o cristianismo, ajuda que Deus oferece aos homens para que eles alcancem a salvação. Agora, graça. O segundo significado de graça: perdão. E agora, dom, presente oferecido por Deus. Então, de que forma a fé nos traz a salvação? Porque por meio dela, o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um presente. E que presente é esse? A graça. A graça, em que consiste esse presente? É o perdão de Deus. Esse é o presente que Deus, por meio da fé, nos entrega, para que nós possamos alcançar a salvação. Então, a fé nos salva. Por quê? Porque ela é o meio por qual Deus nos envia a salvação, que é o perdão dele. Então, por isso que a fé é tão importante e por meio dela é que nós obtemos a salvação. A salvação é um presente que Deus dá ao ser humano para que ele seja salvo. Aí, o que nos leva a outra questão. Bom, se Deus nos dá um presente para que nós sejamos salvos, do que ele nos salva? Não é? Se nós precisamos ser salvos, é necessário saber o porquê e do que nós somos salvos. E para que nós tenhamos essa informação, nós vamos estar examinando a passagem que se encontra lá em Romanos, capítulo 5, verso 9, que diz assim: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Agora, João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Primeira coisa é do que nós somos salvos? Da ira de Deus. Nós, ao contrário do que nós imaginamos, nós não somos salvos de Satanás, porque não foi a lei de Satanás que nós quebramos, mas nós quebramos a lei de Deus. Então, por isso ele está irado conosco. Então, a graça é o presente que Deus nos oferece para que nós possamos ser salvos da ira dele. E ao aceitarmos esse presente, nós não só seremos salvos, mas também teremos direito à vida eterna. Mas aquele que recusar o presente que Deus dá, ele não somente não terá a vida eterna, como a ira de Deus permanecerá sobre ele. Então, por isso que a fé é tão importante,
que é por meio dela que nós obtemos o perdão de Deus. Agora, uma coisa é bem clara: cabe a nós aceitar ou rejeitar esse presente. A decisão é nossa de aceitar ou rejeitar o presente que Deus nos oferece. Só que haverá consequências, mas a decisão sempre será nossa. Vida ou morte, céu ou inferno, você decide. Simples assim.